Olá, Nativa. Oi, Tati. Eu me chamo Aline, tenho 29 anos e venho de uma família de 9 irmãos. Sou a caçula e tivemos uma mãe espetacular que cuidou de cada filho com muito amor. Mas, infelizmente, ela foi vítima de câncer e faleceu aos 46 anos. Eu era só uma criança e, aos 6 anos, fui morar com o meu irmão mais velho, que foi pai, mãe e irmão ao mesmo tempo. Na verdade, o meu porto seguro, que encarou a responsabilidade de me criar. O tempo passou, eu cresci e aos 18 anos consegui o meu primeiro emprego. Aos poucos fui me ajeitando e construindo uma vida de adulta. Aos 19 fui ao médico, realizei alguns exames de rotina e foi aí que eu descobri algo que poderia mudar a minha vida para sempre. Aline, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Infelizmente, você tem um problema no útero que te impede de um dia ser mãe. Eu era bem jovem, mas fiquei decepcionada porque, apesar da pouca idade, eu sonhava com um filho. Eu via as pessoas no trabalho sendo abençoadas com a alegria de serem mães ou pais, e eu me sentia uma mulher inútil por não ter condições de gerar um filho. E isso me causava uma grande revolta. Deus, qual o seu problema comigo, hein? Me manda pro mundo, me tira minha mãe, e depois, para completar, me tira o direito de ser mãe. O que foi que eu fiz? O que foi que eu te fiz, meu Deus? Para merecer esse castigo? Eu fui vivendo a minha vida inconformada. Tive vários namorados, nenhum dava certo, e eu ficava ainda mais revoltada com Deus, como se a culpa fosse dele. Porque pelo jeito, eu não iria conseguir nem me casar, era o que eu pensava. Até que aos 20 anos eu conheci o Abiel, através do Facebook. Nós morávamos em cidades diferentes e, por esse motivo, não criei expectativas. Mantivemos contato por um ano e foi então que a curiosidade bateu forte e eu decidi ir conhecê-lo pessoalmente. Viajei de ônibus, nos encontramos na rodoviária da cidade dele e nesse dia ficamos juntos. Na hora em que nos despedimos, decidimos que levaríamos adiante o nosso relacionamento, pois havia um sentimento nascendo ali entre a gente. Assumimos o nosso amor para as nossas famílias, mas o namoro à distância era uma coisa difícil. Ele vinha para minha casa, eu ia para a cidade dele, mas as despedidas eram sempre muito, muito tristes. Com o tempo, Deus foi me mostrando o lado bom das coisas. O que eu ainda não contei aqui é que eu perdi a minha mãe no Natal. E desde então, eu nunca mais tive um Natal feliz, porque as lembranças me doíam demais. Só que também foi no Natal de 2013 que o Abiel me pediu oficialmente em namoro, perante toda a família dele, me presenteando com uma aliança de compromisso. Sim, uma aliança que representava o amor dele por mim. Na verdade, o nosso amor. Eu estava apaixonada. E aquele havia sido o meu melhor Natal desde a infância. Naquele ano também passamos o Ano Novo juntos. E depois disso, um certo dia o Abiel chegou na minha casa todo chateado. Que foi, amor? O que aconteceu? É o de sempre, Aline. Tô de saco cheio já de ter que conviver com os meus pais brigando todo santo dia em casa. Não aguento mais. Poxa, amor, eu imagino o quanto isso é chato pra você. Mas olha, e se você viesse morar comigo? O que você acha? Morar aqui? Você me ajuda com o aluguel, eu moro sozinha. E a sua companhia me fazer muito feliz. Assim você
não presencia mais a briga dos seus pais. A gente fica junto, para de sofrer com essa distância horrível. O que você acha? O Abiel aceitou na hora. E até chegou a levar algumas coisas dele para minha casa. Só que um dia, a mãe dele me ligou implorando para que eu não tirasse o filho de perto dela. Eu gostava muito da minha sogra, tratava ela com muito carinho, afinal, eu tentava enxergar nela a mãe que eu havia perdido. Era um sentimento sincero, e então eu conversei com o Abiel para que fizéssemos o inverso e fôssemos morar juntos na cidade dele. Ele concordou e ficou todo feliz. A avó do Abiel, que já era acamada, foi um amor de pessoa e nos cedeu o terreno dos fundos da casa dela para a gente construir uma casinha. E enquanto isso, eu ia morar com os pais do Abiel, a convite da mãe dele. Antes da mudança, algo estranho começou a acontecer. E muita gente que eu conhecia vinha me perguntar se eu estava grávida. Eu grávida? Imagina! Não, de jeito nenhum, não pode ser. Tem certeza, Aline? Você tá com uma carinha de grávida. Eu dava risada, porque eu sabia que não podia acontecer. O médico disse que eu não podia engravidar. Eu ria para todo mundo, mas por dentro eu sangrava de tristeza. Mas, por desencargo de consciência, fiz vários exames e todos deram negativo, que eu já esperava. Até que um dia eu estava arrumando a mudança e senti uma leve cólica. Esperançosa e de tanto as pessoas falarem, fui na farmácia de novo e comprei mais um teste. Entrei no banheiro e adivinhe. Claro que deu negativo. Larguei o teste na pia e saí do banheiro revoltada. Terminei o que eu estava fazendo e voltei para o banheiro. Só que quando eu olhei o teste de novo, o que eu tinha deixado em cima da pia, para minha surpresa, a segunda listra tinha aparecido. Eu fiquei chocada. Falei, não é possível. Eu não tinha esperado tempo suficiente. Na hora, eu não pude acreditar. Eu ajoelhei no chão, coloquei a mão na barriga e só agradeci a Deus. E claro, pedi perdão por todas as vezes que eu fui ingrata e me revoltei contra ele. Quando eu contei pro Abiel, ele ficou meio perdido, mas feliz ao mesmo tempo. No dia seguinte, nos mudamos para a cidade dele. Mas sempre aparece um problema, não é? Infelizmente. Eu passei muito mal durante toda a gravidez. E não sei se foi por conta disso, mas os meus sogros se voltaram contra mim. Eles diziam que eu era dramática e não acreditavam no quanto eu realmente estava passando mal. Mas o Abiel sabia que não era nada disso. Então tivemos uma briga muito feia com eles e decidimos ir para nossa casa, que ainda não estava nem terminada, nem banheiro tinha, mas era o nosso canto. Fomos vivendo na nossa simplicidade, sem incomodar ninguém, e por vezes a gente só comia batata e casca de batata. É verdade. Porque só o Abiel trabalhava e ganhava pouco, mas mesmo assim, éramos felizes. O Abiel me amava muito, me tratava feito uma princesa. E antes do nosso bebê nascer, conseguimos terminar nossa casinha. Em outubro de 2014, nasceu o nosso pequeno Miguel, o anjo que Deus enviou para as nossas vidas. E ele era um menino perfeito, do jeitinho que eu sempre pedi. Eu tinha a minha família. Eu tinha os meus meninos ali comigo.
Mas voltamos a ter problemas com a minha sogra. Ela morava perto e ia lá em casa todos os dias. Mas não ia para ajudar não, e sim para me criticar. Eu engoli os desaforos dela porque não queria ver o Abiel chateado. Até que chegou um momento em que eu já não suportava aquela situação e tive que dar um basta dizendo pro Abiel que eu ia voltar para minha cidade. Ele, como bom marido e pai, não pensou 2 vezes. Aceitou e veio comigo. Então, nós recomeçamos. As dificuldades andavam ao nosso lado, mas éramos completamente felizes. Em menos de 1 ano, conquistamos a nossa própria casa. Conseguimos comprar um carro, mas novamente a maldade nos atrapalhou e veio de um casal de primos do Abiel, que frequentava a nossa casa. Era nítida a inveja que a prima dele tinha de tudo que havíamos construído. Além disso, o Abiel começou a ser influenciado pelo primo, que além de falar bobagens, começou a apresentar outras mulheres a ele. E assim as brigas entre nós começaram, e o nosso casamento foi por água abaixo, porque o Abiel se deixou levar e já não acreditava mais em mim. E infelizmente nos separamos. Hoje eu moro com o meu Miguel sozinha. Tudo ficou para mim: casa, carro, móveis. Mas sabe quando se tem tudo, mas nada faz sentido? Mais de 1 ano passou. O Abiel namora outra mulher. E eu vivo para o trabalho e para o meu filho. E não quero saber de mais ninguém. Só quero criar o Miguel para que ele seja um grande homem e para que ele tenha orgulho das minhas lutas. O Abiel é um ótimo pai, mas ele simplesmente se perdeu em meio à inveja de pessoas que não têm Deus no coração. Agradeço tudo o que vivi e sei que tentei até onde pude. E aqui fica o meu alerta. Se você tem uma família, lute e viva por ela, porque muitas pessoas até querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Aconteceu comigo.